Eu e o meu marido estamos alugando carro há praticamente 5 meses aqui em Portugal e hoje eu vou contar um pouco dessa experiência para vocês. Oi, para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Fittipaldi e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa situação e tirar algumas dúvidas de vocês que eu já tinha postado lá no meu Instagram, que inclusive se você ainda não me segue, eu já vou deixar o arroba aqui embaixo para você me seguir. E aqui no YouTube eu consigo explicar mais detalhes para vocês. Eu e o Gui tínhamos um carro mais velhinho, que era um Golf ano 98, que apelidamos carinhosamente de Golfinho, mas infelizmente em fevereiro ele deu um pane no motor e não valeria a pena consertar. Nós compramos ele em fevereiro de 2024, pagamos 1.100 euros, mais ou menos 1.200 euros, contando com a documentação, e esse problema que nós tivemos iria ficar aí entre 2 a 3 mil euros para consertar. Então não valeria a pena. Fora que a gente também não teria esse valor para poder pagar à vista. Porque, como vocês já devem saber, aqui eles não têm o costume de parcelar igual a gente tem o costume de parcelar as compras no Brasil. Então, aqui, praticamente tudo, quando é no cartão de crédito, é à vista mesmo. E uma coisa que a gente pensou é, se a gente tivesse os 3 mil euros, basicamente a gente compraria um outro carro, um pouco mais novo até, tendo em vista que esse foi 1.100 de ano 98, né? Nós iríamos tentar o financiamento, afinal, eu já tenho a minha autorização de residência. Em paralelo a isso, nós iríamos alugar o carro, porque a gente precisava resolver essa situação, tendo em vista que o Gui trabalha na cidade do lado. Eu sempre falo lá no meu Instagram para vocês que aqui onde a gente mora não tem como ficar sem carro, e não é exagero, gente. Infelizmente, para se locomover aqui, você precisa de um carro. Para quem ainda não sabe, a gente mora em Santa Combadão, região de Viseu, é mais ou menos uns 30 minutos de Viseu de distância, do centro de Viseu, né? Mas a cidade é Santa Combadão com o estado de Viseu. Então é uma cidadezinha menor, mais pacata, onde todo mundo tem o seu próprio carrinho para se locomover. Nós até chegamos a pesquisar na internet como que seria se o Gui fosse de transporte público, mas simplesmente não tem essa opção, gente. Não, é uma cidade que não tem transporte público. No máximo que você consegue para sair daqui sem um carro é se for com ônibus de viagem. Porém, ele não é 100% garantido, que você vai ter ali todos os dias, no mesmo horário, sabe? Eu acho que é um pouco arriscado você contar com ele. Então, a gente já considera que, sem carro, não saímos daqui da cidade mesmo. E pensando nisso, nós optamos por começar a alugar até dar certo o nosso financiamento, que, por sinal, não deu certo até hoje. Eu estou gravando esse vídeo aqui no final de junho e infelizmente não deu certo ainda o nosso financiamento, mas a gente acredita no poder de Deus e a gente sabe que se não está dando certo é por algum motivo. E quando a gente descobrir esse motivo, eu volto aqui para contar para vocês. Mas por enquanto realmente não deu certo a aprovação do financiamento no nosso nome. E por isso nós seguimos aí alugando o carro desde fevereiro, mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como que funciona essa locação para você que está chegando em Portugal e vai chegar sem carro e talvez precise de uma solução rápida, assim, né? Porque é um pouco mais fácil, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. O que acontece? Para alugar o carro, a gente tem várias locadoras espalhadas pelo país inteiro. Acontece que se você alugar na região de aeroporto, ou seja, em Lisboa ou no Porto, acaba por sair mais barato, porque tem muito turista e tem muita concorrência. Então acaba saindo muito mais barato você locar nessas regiões. Nós fizemos muitas pesquisas antes de fato, fazer a primeira locação e nós consideramos fazer em Viseu, que é aqui mais perto de casa, né, o centro de Viseu. Só que o carro, pelo mesmo tempo, a mesma faixa do carro, né, a mesma classe do carro, que era o mais econômico, sairia aí na faixa dos 400 e pouquinhos euros. E pegando o mesmo carro da mesma classe lá no aeroporto do Porto, sairia menos da metade disso. Então vale muito mais a pena a gente ir até o Porto para poder fazer a troca do carro e voltar para cá, porque o que a gente gasta de gasolina indo para lá e voltando não se compara ao valor da diferença do carro pegando numa cidade menor e mais perto de casa. Mas o que acontece? Seria muito perfeito se nós pudéssemos fazer uma locação de carro por mês. Mas já aconteceu de chegar determinado mês a gente ter feito 2 ou até 3 reservas de carro no mesmo mês. Por quê? Os valores são atualizados de tempos em tempos. Então, se você entrar agora para ver o valor de um carro e entrar mais tarde, à noite, por exemplo, para verificar, pode ser que não seja o mesmo valor, porque realmente está atualizando ali o tempo todo. Fora que as pessoas também estão fazendo a reserva o tempo todo e às vezes o carro da classe mais barata não está disponível. E aí, consequentemente, você é obrigado a pegar o carro no valor mais caro. E esse tipo de locação que a gente faz é nas locadoras que fazem a locação para quem está passando férias, quem está tirando férias ou a trabalho. Então, são locações menores. O máximo que a gente já conseguiu ficar com o carro foi 30 dias. Mais que isso, não são todas as locadoras que permitem, e as que permitem acabam cobrando muito mais caro. Então, o melhor dos mundos é quando a gente consegue entrar, por exemplo, no dia 1º,
para devolver o carro no dia 30 e faz uma nova recarga no mês seguinte. Mas como eu falei para vocês, nem sempre isso é possível. Por quê? Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma situação que já aconteceu com a gente. A gente pegou um carro do dia 1 até o dia 30, ou seja, 30 dias com o carro por 100 euros. Eu estou arredondando, mas tinha ali uns quebradinhos, mas vou arredondar para facilitar. 100 euros, 30 dias o carro. Quando está chegando mais perto da gente devolver o carro, a gente já entra em um novo site para poder fazer a reserva no dia que nós vamos devolver aquele. Ou seja, a gente colocou para devolver no dia 30, a gente coloca que a gente quer levantar, que é o retirar o carro aqui, né? A gente quer levantar um novo carro no dia 30. Então, devolvemos esse e já pegamos outro na sequência para poder voltar do porto para cá. Mas já aconteceram diversas vezes de não ter o carro na opção mais barata disponível. Então, quando a gente entrava para fazer essa simulação, se a gente colocasse do dia 30 até o dia 29, por exemplo, para dar os 30 dias, ele já estava muito mais caro, mais de 300 euros. Então, não valia a pena para a gente. Só que isso é um fator quando só tem carro mais caro disponível. Então, quando só tinha carro mais caro disponível, a gente alugava por um tempo menor, por um período menor. Ou seja, nesse mesmo exemplo, se a gente pegou o carro dia 1º para devolver no dia 30 e no dia 30 só tinham carros mais caros, a gente fazia a simulação ali por uma semana ou 2 semanas para ver mais ou menos quanto que ficava, e aí a gente acabava alocando por um tempo menor para depois, quando chegar a data de devolver, talvez ele já ter abaixado com outras opções de carros mais baratos, porque também acontece. E um ponto também, um adendo nessa informação, é que tem locadoras que não aceitam os 30 dias, então aceitam períodos menores e aí disponibilizam com diárias mais baratas. Então isso fazia sentido pra gente. Por algumas vezes aí, em determinados meses, a gente não ficou os 30 dias com o mesmo carro. Realmente tivemos que ir 2 ou 3 vezes no porto para poder mudar por conta desse motivo. Eu tinha feito um vídeo lá para o Instagram e para o TikTok falando sobre os pontos negativos, os positivos e negativos de ter um carro por aluguel. E eu vou comentar aqui também nesse vídeo com vocês quais são os pontos positivos e os negativos. Eu acho que os positivos são muito claros, né? Muito óbvios assim, fica bem claro da gente falar, que é justamente o valor. Gente, a gente dirige carros do ano, às vezes, pagando 100, 100 e pouco, 200 e poucos euros, que com certeza se a gente fosse financiar esse carro, seria 3 vezes mais a parcela do carro. Então vale a pena, porque a gente sempre dirige um carro novo, pagando pouco. Fora que manutenção do carro não fica a nosso critério. A parte do seguro, não sei se todos vocês já sabem, mas aqui é obrigatório o seguro no seu carro, mas nem é por roubo nem nada. E praticamente o sentido de você ter que ter um seguro é porque vira e mexe, tem uma batida, aí o carro quebra, dá algum problema, fica na estrada. Então é uma lei daqui de Portugal que você tenha seguro. Se você for parado por uma blitz, um policial, e você não tiver o seguro do seu carro, as coisas vão ficar bem complicadas para você. Então são medidas de segurança que são realmente necessárias aqui no país. Isso é uma coisa que a gente não precisa pagar, porque já está incluso no valor. E uma pausa aqui, falando sobre segurança, uma informação muito importante que eu vou dar para você que quer vir aqui para Portugal, ou você que está planejando sua viagem, já está aqui em Portugal, mas que tem uma viagem planejada. Falando sobre segurança, gente, é o seguro viagem. Ainda falando sobre essa questão de ser obrigatório, por exemplo, se você está no Brasil e vai vir para cá, para Portugal, o seu seguro viagem é obrigatório. Aqui é um país que, de fato, eles prezam muito pela segurança e tá super certo, né, gente? Eu sempre comento lá no Instagram com vocês, falando sobre não ser um gasto, mas sim um investimento, o seguro viagem, porque ele é uma segurança para você viajar tranquilo, você com a sua família, você a trabalho, ele te dá aquele resguardo de você ter a noção de que se acontecer qualquer imprevisto, você vai estar assegurado. E assim, também não dá para você ser assegurado por qualquer empresa que não vai te dar uma assistência. É por isso que eu sempre indico a Real Seguro Viagens, que é uma cotadora de seguros que garante o completo suporte para você antes, durante e depois da sua viagem. Fora que eles também garantem, gente, o melhor custo-benefício para suas necessidades. É muito fácil você fazer a simulação no site deles. É só você entrar lá no site, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vocês acessam o site, colocam o destino, a origem e a data de onde vocês vão, e vocês conseguem fazer a simulação ali rapidamente, comparando com 2 ou 3 seguros que você tem achado que faz sentido. A Real Seguros é a pioneira no segmento no Brasil e eles garantem qualidade do começo ao fim, porque eles têm a melhor nota no Reclame Aqui. Eu já viajei com a Real Seguro Viagem, eu adoro o atendimento deles, eu sou uma consumidora chata, que eu prezo muito pelo ótimo atendimento, isso quem já me conhece já sabe, então podem ficar tranquilos
dicas que aqui e lá nas minhas redes sociais eu só trago dica boa. E é claro que você que é meu seguidor tem desconto, eu vou deixar também aí na tela o meu cupom para você, porque além dos melhores preços que eles garantem, vocês ainda têm desconto por minha indicação. Então não vai correr o risco de ter problemas aí com extravio de bagagem, atraso de voo, ou pior, precisar de um atendimento médico estando em outro país, em outro local, em outro estado. Isso pode sair muito mais caro do que você economizar e não fechar um seguro viagem, tá, gente? Então escuta o que eu tô te falando. Mas agora voltando aqui pro tema do nosso vídeo, essa parte do seguro, realmente a gente não precisa se preocupar quando o carro é nosso, é um valor que a gente tem que adicionar ali no valor da parcela do carro. Então também esse é um ponto muito positivo na hora de alugar um carro. Mas como pontos negativos, tem essa questão que eu comentei com vocês do valor ser sempre rotativo, da gente não conseguir renovar o carro por mais 30 dias, por exemplo. Vamos supor que a gente pegou o carro aí, nesse exemplo que eu dei, do dia 1 até o dia 30. Chega no dia 30, a gente entra em contato e fala que a gente quer renovar e ficar mais 30 dias. Não tem como, tá, gente? A gente já tentou e realmente não tem como. Você precisa ir até lá, fazer a devolução do carro e muito provavelmente esse carro já vai até estar alugado. Você tem que ver se ele está disponível para você fazer uma nova reserva e também com o valor do dia, né? Lembra que eu comentei com vocês que tem ali algumas alterações. E um outro ponto que acabou complicando um pouco a nossa vida agora, com a chegada do verão. Eu não vou reclamar porque eu amo o verão, tá, gente? Mas assim, com a chegada do verão, o país fica muito turístico, chega muito turistas e é claro que eles vão aumentar o preço. Então a gente já fez a simulação aí para o mês que vem. O valor do aluguel já está pelo menos 3 vezes mais caro na mesma classe de carros, né, que a gente está alugando desde então. E a gente está aqui esperando por um milagre. Eu estou até abrindo meu coração com vocês, porque a gente vai ter que comprar um carrinho à vista mesmo. Infelizmente, não deu certo o financiamento, então a gente vai ter que comprar um carrinho mais antigo à vista. Com essas questões também que eu comentei com vocês lá no meu perfil do Instagram, eu já falei para você me seguir, né? Se você não me segue ainda, já me segue, porque eu sempre posto muito babado por lá. Aconteceu de ter finalizado o meu contrato de trabalho e não ter sido renovado. Então, eu acabei trocando de trabalho. Eu continuo trabalhando home office, porém agora em um part-time. Eu trabalho como gestora de clientes. Infelizmente, um part-time é meio salário, o que não facilita muito pra gente, né? A gente tem diversas contas, diversas coisas para pagar. Então, a gente está esperando aí por um milagre, porque o dinheiro do carro à vista a gente ainda não tem. Mas vai dar tudo certo, a gente não está preocupado com isso. Eu sei que, como eu falei para vocês, tudo acontece no tempo certo e em breve a gente vai trazer novidades. Mas eu acho que é isso em relação ao carro alugado. Eu acredito que eu tenha passado todas as informações para vocês. Estamos agora, hoje é dia 24, nós vamos devolver no dia 28, já vamos começar as pesquisas. Na verdade, a gente já está até um pouco atrasado. A gente vai fazer algumas pesquisas para ver se realmente não tem como um aluguel mais barato. Mas, enfim, nos próximos dias eu vou trazer as novidades para vocês, mas eu vou trazer lá nos meus stories do Instagram. Então, de novo, se você ainda não me segue por lá, já começa a me seguir para acompanhar, que eu posto tudo em tempo real. E também tem muito Reels que eu acabo postando lá de forma mais resumida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês, principalmente você que está chegando aqui em Portugal e ainda não sabe como que vai fazer para poder se locomover, dependendo da região que você for morar. Realmente, o carro não tem como deixar para lá. Mas se por acaso você tiver ficado com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou até me mandar um direct lá no Instagram, que eu sempre respondo todo mundo. E é isso, gente. Já se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu posto por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.